Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Eu sou o professor Marco Túlio e hoje nós estaremos falando sobre circuito detector de passagem por zero. Muito bem, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos uma determinada carga que deve ser acionada com tensão alternada e um dos meios de acionar essa carga é através de uma chave liga e desliga, como nós vemos aqui no desenho. Ligando essa chave, nós temos que ao conduzir o circuito aqui, toda a tensão da fonte será aplicada em cima da carga. Muito bem. Uma outra forma de acionar essa carga é com uma chave eletrônica, o famoso TRIAC ou uma chave bidirecional que conduz nos dois sentidos, acionada, por exemplo, por forma eletrônica através aqui de um circuito microcontrolado ou, por exemplo, aqui um Arduino. Então, quando houver o comando, o pulso de disparo, injetando uma corrente aqui no TRIAC, toda a tensão alternada da fonte é transferida para a nossa carga, ok? Bom, até aí tudo bem. O que pode acontecer nesse momento do chaveamento é o seguinte: a tensão da rede ela está girando ali, oscilando a 60 Hz ou se repetindo 60 vezes por segundo. Isso nos dá um período aí de 16 milissegundos. O problema é o seguinte: nós não sabemos o momento em que irá acontecer o chaveamento, né? Quando nós clicarmos aqui na chave ou quando o circuito do Arduino mandar o comando, fechando aqui para transferir a energia da fonte para a carga, este momento pode acontecer em qualquer instante de tempo. E se nós pegarmos este exemplo aqui, onde o momento do chaveamento ocorreu aqui exatamente em T1, o que aconteceu? Eu tenho nesse momento de T1, a senoide da rede está no seu pico máximo de tensão. A gente sabe que um pico máximo de tensão numa carga, por exemplo, aqui puramente resistiva, vai gerar um pico máximo de corrente. Então esse é o problema, né? Você pode chavear em qualquer instante de tempo e se ocorrer o chaveamento no instante em que a tensão é máxima, você terá um surto, um pico máximo de corrente na carga, né? Para carga tudo bem, não seria o problema, mas o problema é que é o estresse que pode gerar aqui na chave que está ligando. Essa chave aqui, como a gente viu, pode ser um componente eletrônico e ao ser acionado a gente vai ter um estresse aqui, que seria o pico de corrente gerado, né? Se eu estiver utilizando aqui nessa chave, no lugar da chave, um contactor, um relé eletromecânico, a gente vai ter um estresse nos contatos aqui, porque ao chavear eu já saio com a corrente máxima, né? Então eu tenho um desgaste aqui, um pico de corrente nos contatos, girando até um faiscamento. Então o ideal é que a gente tenha um circuito conhecido como circuito detector de passagem por zero, que vai verificar o momento em que a rede elétrica passa por zero, e aí sim, passando por zero, esse circuito irá liberar um comando dizendo para o micro aqui controlador: olha, a rede passou por zero, agora você sim pode disparar lá a chave, né? E aí você não corre o risco de chavear no momento em que a tensão da rede é máxima. Então, se a gente observar aqui nesse gráfico, ó, nós teríamos um circuito, ou a ideia é desenvolver um circuito em que toda vez que a rede elétrica passe por zero, esse circuito, que seria o zero crossing ou circuito detector de passagem por zero, mande um pulso aqui informando que a rede passou por zero. Aí sim, esse microcontrolador ou outro circuito eletrônico irá realizar o comando aqui para disparar a chave. Então, exatamente aqui no momento em que a rede elétrica está com a tensão zero, porque isso vai gerar a mínima tensão na carga, a mínima tensão de disparo aqui no TRIAC, gerando, né, a partida do sistema com a mínima corrente, ok? Então esta é a ideia desse circuitinho, a ideia é bem simples, né? Para que se efetue aí o mínimo estresse aqui na chave que está comandando o disparo aqui, aliás, na chave que está transferindo, né, a tensão da rede para a carga. Outra aplicação também muito importante
de se aproveitar aqui esse circuito detector de zero, que é o zero crossing aqui, é para fazer o ajuste de tensão na carga. Muito bem, se eu sei o momento em que a tensão da rede elétrica aqui passou por zero, eu posso determinar aqui um atraso, um delay via software, aqui, por exemplo, no circuito microcontrolado, e disparar somente no momento em que eu desejo, aqui, por exemplo, a tensão da rede. Nós temos, nesse caso aqui, que a tensão da rede foi disparada aqui no tempo T1 e T2, certo? Então perceba que eu desperdicei, ou na verdade, eu não passei aqui para carga esse trechinho aqui de tensão, resultando então num valor eficaz aqui menor que o valor eficaz com a senoide completa, ok? E aí assim, controlando esse tempo de disparo, eu posso controlar então o valor da tensão eficaz que eu quero ajustar na minha carga. Então olha só, aqui se eu disparar no tempo T1 aqui, o que vai acontecer? Toda essa parte aqui da senoide não foi para carga. E aí sim, só esse trecho aqui, ó, de tensão, só essa áreazinha aqui é que foi, né, do lado positivo e do lado negativo. Então isso vai me dar um outro valor de tensão eficaz. Então se a gente comparar aqui as duas tensões eficazes, a tensão eficaz do gráfico 1 aqui é maior que a tensão eficaz do gráfico 2. Então monitorando o tempo, o instante em que a senoide passa por zero, você consegue gerar o atraso que você deseja para atingir um determinado valor de tensão eficaz na sua carga. Então existem cálculos para isso e você consegue fazer então lá no sistema microcontrolado, por exemplo, né, tudo isso via software, esses atrasos, temporizações aí, para atingir um determinado valor de tensão eficaz que você deseja mandar na sua carga. Então isso é muito utilizado em sistemas aí de controle de, por exemplo, de temperatura, onde você tem uma resistência e você quer modular a tensão nessa resistência, a tensão alternada nessa resistência, né? Então você consegue variar de 0 a 100% o valor da tensão na resistência. Se for um motor, você consegue variar a tensão no motor, variando então a velocidade desse motor também, de 0 a 100%. Ok? Então tudo isso, né, baseado aqui no circuito detector de zero, que informa exatamente quando a senoide passou por zero. Ok? Então essas são algumas das aplicações aí que poderiam ser utilizadas em função aqui desse detector de zero. E aí sim, agora a gente vai fazer uma simulação para dar continuidade do circuito detector de zero, onde a gente vai utilizar esse circuito detector de zero para disparar aqui a nossa chave eletrônica, o TRIC aqui, para fazer então a transferência da tensão da rede, aqui a tensão da rede, para a nossa carga, sempre que houver a detecção do pulso aí de zero, tá? Então vamos iniciar essa parte da videoaula agora com uma simulação no software da Linear Technology, o LT Spice. Muito bem, nós faremos aqui então passo a passo o desenvolvimento de um circuito detector de zero então, com a finalidade de fazer um circuito de disparo sempre que a tensão da rede cruzar por zero, ok? Então vamos iniciar esse circuito e aí a gente vai mostrando passo a passo a funcionalidade do circuito. Nós iremos começar aqui com acrescentando a tensão CA da fonte. Já vamos ajustar essa tensão para um sinal senoidal, amplitude de 179,6 volts, que é a tensão de 127 raiz de 2 da rede, com uma frequência de 60 Hz, ok? Vamos amplificar um pouquinho aqui, ok? Agora a gente vai colocar essa tensão, a gente vai aplicar essa tensão num transformador. Esse transformador vai ser construído aqui com dois indutores acoplados magneticamente. Então já vamos interligar aqui na nossa tensão da rede. Já vamos deixar a saída aqui preparada para o restante do circuito. Agora nós faremos então o acoplamento magnético. Vamos colocar um ground aqui. Inicialmente a gente chuta um valor aí só em função da simulação. Vou colocar uns 100 micro. E aí a gente tem que calcular qual é o valor da indutância lá no secundário. Para isso,
a gente vai utilizar uma formulazinha aqui, onde a tensão, a indutância lá do secundário, ela é a indutância do primário divididos pela relação de transformação ao quadrado, ok? Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Então vamos voltar ali para o software. Então vamos fazer a continha aqui. Se a gente tem 127 volts aplicados no primário e a gente deseja 12 volts no secundário, então a gente vai dividir 127 por 12. Isso vai dar uma relação de transformação de 10,58. Elevando ao quadrado, isso me dá 112. Então se eu dividir L1 por esse valor, 100 micro divididos por esse valor, isso vai me dar 892,8 nanohenries. Então vamos lá, 892,8 nanohenries. Então tá aí a indutância lá no secundário. Vamos puxar, vamos ajeitar aqui os valores. Agora eu tenho que falar aqui para o software que L1 está acoplado a L2. Então eu vou pegar aqui a diretiva aqui do software LTSpice e vou colocar a seguinte diretiva: fator de acoplamento K entre L1 e L2 é 1. Isso significa o quê? Que toda a energia do primário vai ser transferida para o secundário, né? 100%, esse 1 quer dizer 100%. Perceba que agora ele colocou os dois pontinhos aqui, os indutores, indicando a sequência de fases aqui do primário para o secundário. Então agora a gente já pode simular, né? Eu só vou colocar um ground aqui provisório para a gente poder fazer a simulação e constatar se está tudo ok. Para isso eu vou aqui em Tools, Simulate, vou editar o tipo de simulação, vou criar uma simulação de transiente. Vamos colocar aqui uns 100 milissegundos. E aí a gente pode rodar o software. Falta um detalhe, né? Sempre que eu tivesse essa indutância aqui em paralelo com essa fonte, eu preciso especificar uma determinada resistência. Eu vou colocar aqui uma resistência em série, aqui mesmo na indutância, nos parâmetros dela, Series Resistance, eu vou colocar aqui 0.001, só para diferenciar aqui. Vamos lá? Agora a gente já pode simular. Tá aqui, vamos maximizar. E aí eu vou pedir para ver o sinal aqui na entrada, está lá os 180 volts, e vou pedir para ver o sinal aqui na saída, ok? Então está aqui o nosso sinal de saída, a gente pode só confirmar se ele possui aí o valor de saída conforme o desejado. Para isso eu vou clicar aqui em cima do labelzinho dele, apertar o Ctrl, e está me dando aqui uma tensão RMS de 11,97, é aproximadamente 12 volts que a gente queria, e aqui na entrada um valor eficaz de 126,85 volts, ok? Então aproximadamente os 127 volts. Muito bem, então essa etapa já está concluída. Agora a gente vai passar para o circuito detector de zero, onde nós temos a seguinte configuração. Vou tirar esse ground daqui, que agora ele não vai estar mais aqui, e vou encurtar um pouquinho esses cabinhos aqui. Vamos fazer isso assim. Então agora o nosso circuito detector de zero, ele vai passar por um processo de retificação. Então eu vou passar aqui com diodos. Só lembrando, isso aqui é só um meio de se fazer esse processo de detector de zero. E eu estou fazendo com transformador de 127 para 12, porque teoricamente a sua aplicação precisa de uma alimentação também em DC para funcionar. Então eu estou aproveitando o próprio transformador que acopla, né, a tensão contínua lá na rede, para fazer a detecção dos pulsos, tá? Mas poderia ser feito direto lá no 127 volts também. Muito bem, vamos fechar essa ponte retificadora aqui de diodos e aí interligar essa ponte no nosso transformador. Só vou ajeitar o local dela aqui. Ok, vamos interligar nossa pontezinha. Vamos melhorar aqui um pouquinho a visualização.
Aí sim. Tá aqui a nossa ponte. Agora eu vou pôr o terra na ponte, o groundzinho aqui. E a saída está aqui. Então aqui é a nossa saída positiva. Essa saída positiva ela vai ser utilizada para fornecer uma tensão contínua para o resto do circuito. Então para isso eu vou colocar um diodinho de bloqueio aqui e vou construir a minha alimentação DC aqui. Então, vamos lá. Então aqui nesse ponto a gente tem uma tensão contínua filtrada, certo? Então vamos ver o que a gente tem até o momento. Vou simular o circuito. Opa, faltou o valor do capacitor. Vamos colocar um capacitor aqui de 100 microfarad. E eu vou dar um nome aqui também para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar aqui ponto. Vamos colocar aqui um ponto A. Ok. Então eu coloquei o ponto A aqui e a gente vai medir a tensão neste ponto A. Vamos rodar novamente o software. Vamos acrescentar aqui mais um gráfico. Deixa eu só limpar o que nós já temos. Vou medir aqui então de novo a tensão alternada. Opa. Veja que eu tenho que medir daqui para cá. Aqui está minha tensão alternada. E aí eu vou medir a saída da ponta retificadora. Então olha só, a saída da ponta retificadora nós temos estes pulsos aqui, tá? Mas isso aqui já vai mudar. Daqui a pouco a gente já vai. Só para a gente ter uma ideia, né, do que a saída aqui é retificada e pulsante, tá? E a saída aqui no final, depois do diodo, é uma tensão contínua que vai ser utilizada para alimentar o circuito. Ok? Até aí então, só dando um zoom aqui, mais ou menos isso, uma tensão contínua, nossa alternada e os sinais pulsantes que vão servir de base para o nosso circuito detector de tensão. Então vamos dar continuidade aqui ao circuito. Muito bem, agora então eu vou propriamente detectar os pulsos aqui em função do sinal da rede. Para isso eu vou colocar aqui um transistor com a polarização de base. Vamos chamar aqui um transistor do tipo NPN. Vou colocar ele um pouquinho mais para frente aqui. Um resistorzinho aqui de 1K. Vamos puxar aqui a nossa fonte um pouco para trás. Ok, resistor de coletor. E aí a alimentação, olha, que vem ali contínua para alimentar o nosso transistor aqui, que vai detectar os pulsos. Muito bem, um resistorzinho aqui de 10K. E aí a gente vai medir a saída aqui no coletor. Vamos dar um nome aqui para a saída de ponto B. Podemos simular. Vamos rearranjar aqui. Então novamente vamos pegar passo a passo a tensão alternada. Tensão alternada 12 volts. Agora vou medir o sinal pulsante. Está aqui, agora sim, em torno do zero, sinal pulsante. Vamos só mudar a cor aqui para melhor visualizar. Sinal pulsante. E aqui no ponto B, nós temos os pulsos detectados. Então, a cada transição da rede, a gente tem aqui um pulso detectado. Vamos até colocar aqui mais ou menos isso aí. Vamos medir a tensão de saída em função aqui do sinal pulsante. Muito bem, vamos mudar essa cor. Vamos pegar aqui uma cor mais clara. Então tá aqui, ó, a todo momento em que a tensão da rede passa por zero,
em função, né, desse sinal retificado aqui, quando ela passar por zero, eu tenho um pulso de tensão. Aqui está a minha alternada, 12 volts, passou por zero, eu tenho um pulso de tensão que vai servir de referência para o circuito, então, que vai controlar o disparo da tensão alternada lá na nossa carga, ok? Então, esse é o circuitinho aqui de controle que a gente tem, simplesmente para capturar os pulsos da rede. Então veja que eu fiz uma transformação de 127 para 12, fiz uma retificação para ter a tensão pulsante, e essa tensão pulsante foi utilizada para chavear um transistor, e o transistor foi alimentado até aqui pela própria retificação. Só para deixar finalizado por completo, eu já vou adiantar aqui um detalhe. Lá na frente a gente vai consumir um pouquinho mais de corrente, então a tensão tende a cair. Eu já vou deixar aqui ajustado para 470 microfarad desse capacitor, e já tendo em vista a prática também que vai ser implementada, eu vou deixar aqui um resistor de 1 kΩ. Com isso a gente finaliza então essa primeira etapa de montagem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.